Bom dia para todos. Então, a doutora Sônia já me apresentou. Eu sou a Camila Teles, sou psicóloga, especialista em TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, e neuropsicóloga. E hoje eu vou falar para vocês sobre a avaliação neuropsicológica. O que é a avaliação neuropsicológica? Ela é um serviço da neuropsicologia. Então, ela é realizada pelo neuropsicólogo, onde a gente vai estar verificando aí a relação existente entre o sistema nervoso central e as funções cognitivas e o comportamento. Então, é como se fosse um exame do funcionamento do sistema nervoso central, onde a gente vai ver se as funções cognitivas desse sistema nervoso central, se eles estão funcionando adequadamente. Se está funcionando de acordo com a idade, de acordo com a escolaridade, com a história de vida desse paciente. Então, o que a gente vai fazer na avaliação neuropsicológica? A gente vai utilizar alguns instrumentos que a gente vai avaliar a inteligência, a atenção, percepção, a memória, a visoconstrução, funcionamento executivo, a linguagem, as habilidades acadêmicas e comportamento emocional. Então, para cada função dessa, a gente tem testes específicos, testes, escalas, questionários, que a gente vai estar avaliando como que está esse funcionamento no paciente, se está funcionando adequadamente ou se tem algum prejuízo. E aí tem as tabelas que a gente compara, né? A tabela que a gente tem um resultado que é dentro do esperado, dentro da média, e a gente vai estar comparando esses resultados do que o paciente apresentou com essas tabelas. Então, como que é feita essa avaliação neuropsicológica? Então, inicialmente, a gente tem um primeiro contato com o paciente, onde a gente vai estabelecer aí o horário que a gente vai estar realizando essa avaliação, valor, todo esse primeiro contato que a gente faz com o paciente. Depois a gente vai para a entrevista inicial de anamnese, onde a gente vai pegar dados de todo o desenvolvimento, quando, no caso de criança, a gente vai pegar dados desde quando nasceu, como foi o parto, como foi o período gestacional, se teve intercorrência, o desenvolvimento neuropsicomotor, quando que engatinhou, quando que andou, quando falou as primeiras palavras, dados de alimentação, sono, quando que iniciou na escola, como que está esse desempenho na escola, se teve alguma dificuldade de adaptação, antecedentes familiares. Então, aí são muitos dados que a gente coleta ou com o paciente ou com o responsável nessa entrevista inicial de anamnese. Então, é uma entrevista bem completa. A gente pede também para que o paciente leve todos os exames que ele julgar importantes, que ele tiver, para que a gente analise. E depois a gente vai para a definição da bateria de avaliação. Então, de acordo com a queixa, com a demanda do paciente, a gente vai escolher quais testes serão necessários para ser utilizados nessa avaliação. E aí a gente vai para a parte da aplicação dos instrumentos, desses testes psicológicos, neuropsicológicos, inventários, escalas, questionários com o paciente. Então, essas são as sessões aí que a gente faz com o paciente para a aplicação de todos esses instrumentos. No caso de criança, a gente também solicita autorização dos pais para entrar em contato com a escola. Algumas vezes a gente conversa com o professor, com o coordenador, ou a gente envia algumas escalas, alguns questionários para eles responderem, para que a gente tenha também dados do paciente, de como que ele se comporta, de como está o desenvolvimento acadêmico dele, tanto cognitivo, comportamental, quanto emocional. E se tiver algum outro profissional que esse paciente estiver passando, como fonoaudiólogo, psicopedagogo, neurologista, psiquiatra, algum outro profissional que a gente julgar importante, a gente também vai entrar em contato, ou até familiares, né? Outros familiares que a gente julgar que tem informação importante para passar para a gente vai entrar em contato. Depois vem a parte da elaboração do laudo, que é toda a análise que a gente vai fazer desses instrumentos que foram utilizados, todos esses dados que a gente coletou com a família, a gente vai fazer toda a parte da análise e elaborar o laudo. E depois, posteriormente, a gente fará a devolutiva
com o paciente, com os responsáveis. Muitas vezes a gente faz essa devolutiva separada e a gente vai fazer a entrega desse laudo para a família. Então, quanto que a gente suspeita de TDAH? Quando o paciente tem uma dificuldade ou incapacidade de manter a atenção em tarefa ou atividade pelo tempo necessário. Então, são aqueles pacientes que, por exemplo, eles começam a fazer uma atividade e logo eles cansam, eles querem parar, eles querem levantar o tempo inteiro para ir no banheiro, para beber água. Eles não conseguem permanecer ali naquela atividade pelo tempo que é necessário para concluir. Então, eles ficam buscando alternativas para fugir. Distração, são aqueles pacientes que distraem facilmente com qualquer estímulo, pode ser algum pensamento, a gente costuma falar que eles ficam viajando, né? Algum estímulo externo, o barulho de um carro que passa na rua, os irmãos brigando. Então, eles se distraem facilmente com qualquer outro estímulo. Dificuldade para esperar a sua vez, então são aqueles pacientes que, para falar, eles têm dificuldade para esperar a sua vez, eles acabam interrompendo muitas vezes conversas de adultos, ou, por exemplo, em filas de algo que eles têm que fazer. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele não tem paciência de ficar na fila do banco, então ele pede para a esposa ir, a esposa fica na fila, quando está chegando a vez dela, ela chama ele, liga para ele, ele vai para assumir o lugar, porque ele não tem paciência, ele não consegue ficar na fila para esperar a sua vez. Fala em excesso ou em ocasiões que não são apropriadas. Então, são aqueles pacientes, aquelas pessoas que eles falam tanto que chega a cansar o ouvinte. Eles não conseguem ter aquele processo de falar e ouvir o outro. Eles começam a falar e vão falando e não conseguem ter esse controle. Agitação e inquietude, aqueles pacientes que são muito agitados, que não conseguem ficar quietos, que querem fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, ou aqueles pacientes que são apenas inquietos, que ficam batendo a perna, que precisa de algo na mão para ficar mexendo o tempo inteiro. Dificuldade com organização e planejamento. Então, são aqueles pacientes que têm dificuldade para organizar e planejar as tarefas, as atividades que tem para fazer durante o dia. Então, você olha para a mesa deles, é uma bagunça eterna, né? Tem muitas coisas jogadas, muitas coisas desorganizadas, eles acabam se perdendo, se confundem com o horário, perdem compromisso. Dificuldade em realizar comandos quando solicitados. Então, são aqueles pacientes que, quando a gente pede muitas tarefas para eles fazerem, a gente percebe isso muito com crianças. Quando a gente dá um comando, por exemplo, vá até o quarto, abre a terceira gaveta e pega uma meia vermelha. Então, são muitas informações para eles manterem na mente, eles não conseguem ter esse controle, então eles acabam se perdendo na tarefa, eles vão até o quarto e chegam lá, eles já não sabem mais o que eles foram fazer e acabam voltando sem a meia. Não é por teimosia, não é porque eles não querem fazer, não é por birra, é porque eles têm dificuldade de realizar esses vários comandos ao mesmo tempo. E histórico de familiar de TDAH, então aqueles pacientes que já têm alguém na família que apresenta o TDAH. Então, a gente vai montar uma bateria básica com todos os testes. É importante que, para a avaliação neuropsicológica do TDAH, a gente faça uma avaliação completa. A gente vai avaliar muito bem, né? A gente vai avaliar melhor a atenção e o funcionamento executivo, que a gente sabe que é o que costuma estar alterado no TDAH, mas é importante que a gente faça uma bateria completa, porque podem ter comorbidades, podem ter alguns outros transtornos, algumas outras dificuldades em comorbidade ao TDAH. Então, é importante que a gente sempre faça uma avaliação completa. E como eu falei, o que geralmente costuma estar prejudicado no TDAH é a atenção e funcionamento executivo, que é o que a gente vai ter que avaliar muito bem. Atenção. A gente tem vários tipos de atenção. Um deles é a atenção concentrada, que é a capacidade de selecionar um estímulo diante de vários outros distratores e manter-se focado neste por um período de tempo. Então, quando a gente tem diante do ambiente, a gente consegue se concentrar em apenas um foco e excluir os outros que estão à nossa volta.
Por exemplo, quando um aluno está na sala de aula e ele consegue excluir os estímulos que estão à sua volta, por exemplo, um colega falando do lado, outro colega falando no fundo, barulho da rua pela janela, ele consegue excluir esses distratores e prestar atenção apenas na professora, que é o que é mais importante para ele no momento. Atenção dividida, que é quando a gente consegue focar a nossa atenção em 2 estímulos ou mais simultaneamente, ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a gente está dirigindo e ouvindo música. Então, um comando já é automático, a gente consegue fazer as 2 atividades ao mesmo tempo. Atenção alternada é quando a gente muda o foco da nossa atenção de um estímulo para outro. Quando a gente faz 2 coisas de forma alternada. Por exemplo, quando você está cozinhando e lavando louça. Você lava um prato e vai mexer a panela. Então, você está alternando o seu foco atencional. E atenção sustentada, que é a nossa capacidade de manter a nossa atenção por um período mais prolongado. Então, são aquelas atividades que demandam mais esforço cognitivo, que demandam que a gente fique focado de uma forma ininterrupta e constante por um período aí prolongado. Então, eu não trouxe muitos testes para mostrar para vocês, porque a maioria dos testes são restritos ao uso do psicólogo, então a gente não pode trazer fotos, divulgar. Eu coloquei essa escala SNAP, que a gente utiliza para avaliação de sinais e sintomas de TDAH em crianças. Essa ASRS é muito parecida com a SNAP, só que essa é para adolescentes e adultos a partir dos 18 anos. Essa é o ETDAH, que é muito utilizado, a gente utiliza muito com os pais. E agora eu vou falar para vocês das funções executivas. As funções executivas são processos que ajudam a gente a gerenciar a nossa cognição, a nossa emoção, o nosso comportamento. Então, são habilidades que são responsáveis pela nossa organização, pelo nosso planejamento, a execução de atividades, permite quando a gente vai quando a gente estabelece alguma meta, a gente direcionar o nosso comportamento para alcançar essa meta. Então, a gente vai ter que selecionar quais são as melhores estratégias, monitorar o nosso comportamento ao longo do tempo, verificar o que está dando certo, o que está dando errado, e quando necessário fazer os ajustes. Ajuda a gente a resolver os conflitos. Inclui também iniciação de tarefas, memória de trabalho, o automonitoramento, inibição de impulsos, flexibilidade cognitiva e regulação de comportamento. Então, o que é a memória operacional? Então, agora eu vou falar de alguns tipos de funções executivas. A memória operacional dela está englobado aí na função executiva. A memória operacional é a nossa habilidade de manipular mentalmente uma informação que é curta e objetiva em prol de um comportamento mais complexo. Então, a gente vai armazenar essa informação por um período e vai fazer uma manipulação, uma transformação dessa informação. Então, é quando a gente precisa sustentar essa informação na mente, quando a gente trabalha com ela. É como, por exemplo, quando a gente vai fazer algum cálculo. A gente precisa armazenar a informação, por exemplo, quanto que é 2 mais 2, para a gente fazer esse cálculo e dar uma resposta. Controle inibitório é a nossa habilidade para inibir ou controlar as respostas impulsivas ou automáticas. Então, a nossa capacidade de agir de pensar antes de agir. Então, a gente não vai agir de forma automática, a gente vai conseguir ter esse controle, inibir o nosso comportamento de acordo com o contexto. Quando a habilidade para a gente resistir a dizer ou fazer alguma coisa, a gente vai inibir a nossa impulsividade ao responder ou para fazer algo. Então, vai nos dar algum tempo para a gente avaliar a situação e decidir o que a gente deve ou não fazer. A flexibilidade cognitiva é a nossa capacidade de mudar o nosso comportamento ou o nosso pensamento diante de uma necessidade do ambiente, diante de algo que não foi planejado, diante de algo que é inesperado. Então, quando a gente está, a gente estabelece uma meta.
que a gente precisa alcançar essa meta, a gente precisa, muitas vezes, a gente vai precisar mudar o nosso comportamento, o nosso direcionamento para atingir essa meta. Então, a gente precisa ser flexível para buscar essas soluções. E organização e planejamento, que é a nossa habilidade para dividir uma tarefa em várias etapas e criar estratégias para alcançar o nosso objetivo. E, por último, a autorregulação emocional, que é diante de uma frustração, é quando algo sai fora do nosso controle, quando a gente consegue regular as emoções e ter esse controle, assumir esse controle, né? Então, a gente vai conseguir ter uma resposta assertiva diante dessa situação, diante desse ambiente. E eu trouxe aqui uma escala que a gente avalia o funcionamento executivo, que é o BDFs. E tem uma parte também muito importante da avaliação, que é a análise qualitativa. Então, a gente vai utilizar muito do nosso olhar clínico, da nossa observação. A gente fala que a clínica, ela é soberana. Então, o nosso olhar clínico, que a gente percebe ali na avaliação, ele é muito importante. Então, em alguns testes, o paciente pode ter um bom desempenho, mas ele não vai. A gente percebe que ele tem um déficit atencional, que ele tem dificuldade de se concentrar, mas ele vai bem nos testes. Então, por quê? Porque aquele ambiente é um ambiente estruturado, não é um ambiente real que esse paciente vive, não é, por exemplo, a casa dele, que tem vários distratores, tem um videogame esperando para ele jogar, tem os irmãos conversando, os irmãos brigando ou brincando, o barulho de carro passando na janela. Então, o ambiente da clínica, ele é um ambiente totalmente estruturado, é um ambiente controlado. O que a gente deve também prestar muita atenção é saber diferenciar quando que é a ansiedade e quando é desatenção. Então, a ansiedade, muitas vezes, ela também pode aí trazer um déficit atencional. Então, a gente não pode confundir, por exemplo, um TDAH, a gente deve saber diferenciar quando que é ansiedade e quando é um TDAH. Então, é isso. Obrigada. E agora